Cumprimento os meus irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por gentileza, meus irmãos, podem tomar os vossos assentos, por favor. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa rica oportunidade de poder estar aqui juntamente com os irmãos, cultuando o nome que é acima de todos os nomes. Também quero agradecer ao pastor Kiyoshi, pelo convite. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, presbítero Ricardo também. Trago um abraço ao nosso pastor Rosivaldo. Antes de entrarmos no texto, meus irmãos, eu quero passar rapidamente aqui um recado, pastor. Lá na EBO, uma irmã esqueceu um pertence, uma sacola. Eu não sei qual é o objeto que está lá. A irmã está comigo, irmã. A irmã Tatiane mandou trazer aqui, está ali no meu carro. Após o culto, entrego para a irmã. Deus abençoe. Por gentileza, meus irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, dos versos 1 ao 11. Carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 5, dos versos 1 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Graças a Deus. Nesta noite, eu quero falar sobre as bênçãos daqueles que estão juntos a Deus. As bênçãos daqueles que estão juntos a Deus. Sem sombra de dúvidas, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é muito mais que simplesmente uma carta. Na verdade, é um tratado teológico. É o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. Além disso, Romanos é reconhecida como a epístola das epístolas, a mais importante e proeminente carta do apóstolo Paulo. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante, e nenhuma carta de Paulo revela de forma tão clara o pensamento teológico do apóstolo aos gentios. Foi por meio desta carta
por intermédio de Romanos, que Agostinho de Hipona, o maior expoente da igreja ocidental no período dos pais da igreja, foi convertido a Cristo no ano 386 depois de Cristo. Aurélio Agostinho, ele viveu uma vida devassa, levada às paixões e movido pelo sexo ilícito, entregue às paixões carnais, prisioneiro por esta obra do sexo ilícito. Porém, num belo dia, meus irmãos, assentou-se ao lado do seu amigo e pôs a chorar. Mas ao lado tinha uma casa, e uma criancinha estava cantando: pega e lê, pega e lê. Ao ouvir esse cântico, Agostinho de Hipona pegou o manuscrito que estava juntamente com seu companheiro, e nela estava as seguintes palavras: Romanos, capítulo de número 13, dos versos 13 a 14, que nos diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Neste instante seus olhos foram abertos, seu coração foi transformado, e as sombras das suas dúvidas dissipadas. Agostinho de Hipona tornou-se o maior teólogo da igreja ocidental. Não para por aí. Os grandes avivamentos do passado foram por obra desta grandiosa carta aos Romanos. Naquele tempo havia grande sequidão espiritual. Os pregadores, eles ministravam para uma igreja vazia. Os seus sermões eram mortos e também vazios. E nesse período de apostasia e mornidão espiritual, um grupo de jovens começou a orar pelo reavivamento da Inglaterra. E em 24 de maio de 1738, durante um culto como esse aqui, algo maravilhoso aconteceu. John Wesley ouviu o líder do culto falar acerca do prefácio de Martinho Lutero. O coração de John Wesley foi incendiado, os seus olhos iluminados, grande doçura invadiu o seu peito e as portas dos céus lhe foram descortinadas. Começava ali, meus irmãos, um grande despertamento espiritual que veio a culminar no grande reavivamento da Inglaterra. O texto em apreço, ele tem o propósito de mostrar como é maravilhoso ser cristão, pois aqui o apóstolo Paulo passa a falar sobre as bênçãos da justificação e as suas consequências. Quando Deus nos declarou justos em Cristo Jesus, Ele nos prometeu 7 bênçãos espirituais como garantia de que não nos perderemos. Primeiro lugar, primeira bênção, paz com Deus. Olha comigo o verso 1 que diz assim:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a pessoa que não está em Cristo Jesus é inimiga de Deus. Isaías, no seu capítulo de número 48, verso 22, nos diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Por outro lado, para aqueles que estão em Cristo Jesus, há paz com Deus. E essa paz, meus irmãos, ela não é um sentimento. Pelo contrário, um relacionamento, ou seja, é a paz da reconciliação com Deus. Mas aí vem uma pergunta: como que ocorreu a reconciliação? A nossa reconciliação com Deus ocorreu, e ela só pôde ocorrer de uma maneira. Lembram da cruz do Calvário? Por intermédio do sacrifício de Jesus, a barreira foi quebrada. Aquela barreira que nos separava de Deus foi quebrada. Agora nós não somos mais filhos da sua ira, mas filhos do seu amor. Agora prestem atenção. Se a reconciliação ela ocorreu por intermédio de Jesus Cristo, para nós, o que significa a paz com Deus? A paz com Deus significa que a ira de Deus não mais nos ameaça, porque somos aceitos em Cristo Jesus. Só que tem um detalhe: essa paz não é oriunda do esforço humano, mas do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Lembram daquelas palavras? Tetelestai, tetelestai, está consumado. Aleluia! Pois bem, meus irmãos, em outras palavras, Jesus queria dizer: meu Pai, aleluia, eu já paguei o preço. Glória a Deus. A ira que estava sobre a humanidade caiu sobre mim. Aleluia. Nós temos paz com Deus. Agora escute isso. Toda tentativa do esforço humano em buscar a paz com Deus resultará em fracasso. Pois o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. O pecado de Adão lançou todos os homens no abismo do pecado. Contudo, o segundo Adão, Cristo, trouxe ao mundo, aleluia, a justiça e a imortalidade. Glória a Deus. O primeiro Adão caiu no jardim. O segundo Adão triunfou na cruz do Calvário. Aleluia. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão foi expulso do paraíso, o segundo Adão nos levará de volta ao paraíso, porque não somos mais réus e nem inimigos de Deus. Agora a igreja do Senhor tem paz com Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a primeira bênção. Segundo lugar, agora nós temos acesso
a graça de Deus. Olha o verso 2 comigo, que diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Prestem atenção nisso. Os judeus, eles eram separados da presença de Deus pelo véu do templo. E os gentios, eles eram isolados pelo muro externo do templo, no qual se tinha uma declaração que dizia: qualquer gentio que passasse daquele ponto seria morto. Mas quando Jesus morreu, ele rasgou. Agora, meus irmãos, judeus e gentios que creem têm acesso a Deus e podem lançar mão das riquezas inesgotáveis da graça de Deus. Notem que a palavra grega, meus irmãos, prosargoge, acesso, significa a introdução de alguém à presença da realeza. Mas como assim? Eu não entendi. Eu explico. Por meio de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. A ideia sugerida pela palavra é a permissão de entrada na presença de um rei mediante o favor de outrem. Jesus, ele nos introduz na presença de Deus. Jesus abre-nos a porta à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que encontramos não é juízo, mas a graça de Deus, a imerecida bondade de Deus, e não condenação ou juízo. Agora escute isso: o palácio em que somos admitidos é o céu. O portão de entrada, Jesus Cristo. A minha e a sua senha, a fé. E não importa a aparência, o Filho tem acesso constante à presença do Pai. Para ter ajuda do que precisa. Sabe aquele dia que nada está dando certo para você? Pois bem, você é filho e filha do Rei e tem constante acesso à presença do Rei dos Reis. Quando estamos enfrentando o deserto ou a fornalha, lembre-se de que nós temos acesso constante à graça de Deus, e por termos este acesso, nós aonde estivermos podemos orar, rogar, aleluia, a graça do Todo-Poderoso. Todos têm acesso à graça de Deus, desde o doutor ao analfabeto, desde o engenheiro ao gari, o escravo e o livre, os brasileiros e os japoneses, todos têm acesso ao trono da graça de Deus. E Jesus nos abre a porta na presença do Rei dos Reis. E quando, meus irmãos, essas portas se abrem, nós somos introduzidos
àquele que vive e que reina para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Terceira bênção: esperança gloriosa. Verso 2 ainda nos diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Escute, a paz com Deus trata-se do passado. Deus não nos condenará mais por nossos pecados. O acesso à graça de Deus diz respeito ao presente. Podemos entrar constantemente e em qualquer lugar, em qualquer momento, a graça de Deus. Já a esperança gloriosa trata-se do futuro. Um dia participaremos da glória de Deus. Ou seja, nós voltaremos para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa pátria. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não mais o apavora. O céu é o seu desejo e a glória a sua expectativa excelsa. Aleluia. Como é que está a sua expectativa em relação a essa esperança gloriosa? Irmãos, estamos prestes a voltar para o nosso lar. Em breve o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, virá nos buscar. O noivo virá buscar a tua noiva. E lá no céu não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá angústia. Lá no céu não haverá cortejo fúnebre. O Rei dos Reis enxugará as nossas lágrimas. E que esperança gloriosa! O objeto de nossa esperança é a glória de Deus, isto é, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Então, as cortinas do céu se abrirão, e nesse dia nós veremos a face de Deus. Quarto lugar, quarta bênção, o caráter cristão. Veja comigo dos versos 3 a 4, que nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Duas verdades merecem destaque. Em primeiro lugar, a justificação, ela não é uma fuga das tribulações. Pois o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 36? No mundo nós teremos bonança. No mundo nós teremos paz. No mundo nós teremos ausência de guerra. No mundo é só vitória. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Porém, para o cristão
tribulações trabalham em seu favor e não contra. Meus irmãos, não há sofrimento que nos separem do amor de Deus. Não há, meus irmãos, angústias, não há dor que nos separem do amor de Deus. Olhe comigo, meus irmãos, esta poderosa palavra do Senhor, que nos diz em Romanos, no capítulo de número 8, dos versos 31 a 39, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem já morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, aleluias, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, a justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui na terra. Agora notem que o apóstolo Paulo não está falando de algo apenas para o porvir, mas de algo que nos capacita a vivermos vitoriosamente em meio às tensões da vida. Escute isso: a paz, graça e glória, sim, claro que sim. Porém, na vida cristã, meus irmãos, há também sofrimento. E deixa-lhe dizer uma coisa: para quem está em Cristo Jesus, a palavra sofrimento não está fora do seu vocabulário. Meus irmãos, quando nós passamos por tribulação ou enfrentamos os intempéries da vida, nós estamos sujeitos àquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Esta ideia de que somos crentes, servimos ao Rei dos Reis e não vou passar por sofrimento, não vou passar por dificuldade, está errado. Na verdade, meus irmãos, quando servimos a Jesus Cristo, talvez passaremos ainda mais por tribulações e também por sofrimentos. Mas por outro lado, a tribulação, ela é pedagógica. Ela gera uma paciência triunfadora. A paciência nasce no
sofrimento e nas grandes lições da vida. É nesse deserto, minha irmã, é nessa angústia, meu irmão, que nasce a paciência, que o cristão celebra as maiores vitórias. Glória a Deus. Isto significa saber que Deus está no controle da minha e da sua vida. Na verdade, meu irmão, Deus, Ele está forjando em nós o caráter de Cristo. Lembram de Jó? A Bíblia descreve-o como um homem justo, um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas num só dia, um homem que era fiel a Deus, um homem que era reto, íntegro, perdeu os seus bens, perdeu os seus gados, as suas propriedades, perdeu também os seus filhos, e ainda ficou chagado, do seu corpo saía pus, e ainda ouve a sua mulher dizer: amaldiçoa logo teu Deus e morre. Mas foi no meio deste sofrimento que o patriarca Jó, ele olhou para os céus e disse: o meu Redentor vive. Aleluia! Por meio do sofrimento, seus olhos puderam contemplar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E se você estiver passando, talvez, por uma situação difícil, já entramos em 2020, e a situação de 2019 acompanhou você no ano de 2020, escute, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele está forjando em ti o caráter de Cristo. Glória, glória a Deus, aleluia. Agora, entendam que a perseverança, ela produz experiência. O verso 4 nos diz assim: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E experiência significa literalmente algo provado e aprovado. Por exemplo, lembram do metal quando é submetido ao fogo com o propósito de remover-lhe as suas impurezas? E quando ele passa pelo processo do fogo, ele é provado, as suas impurezas saem. Assim somos nós, meus irmãos, na caminhada cristã. Nós passamos pelo processo da fornalha. Mas você pode estar pensando: irmão Mário, mas você não conhece a minha vida, você não sabe da minha situação. Meus irmãos, entendam que Deus, Ele nos prova, Ele nos leva nas tempestades da vida, para no final delas mostrarmos um lindo arco-íris. Aleluia. Quinta bênção: o derramamento do amor de Deus em nosso coração. Dos versos 5 ao 8 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Notem uma coisa, meus irmãos. Assim como no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, ocorreu aquele grande derramamento do Espírito Santo e todos ficaram cheios do Espírito Santo, assim o amor de Deus é derramado no coração daqueles que são justificados. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, para a palavra derramado. Entendam uma coisa: o amor de Deus está sendo derramado. É a mesma coisa de uma chuva bem forte caindo dos céus e molhando a terra. O amor de Deus, ele é dado para nós, não sob medida, nem por conta-gotas. O amor de Deus é derramado de forma contínua e abundante na minha e na sua vida. Aleluia! E o amor de Deus, eu creio, sem sombras de dúvidas, que está sendo nesta noite derramado em nossos corações. Glória a Deus, Aleluia. Aleluias! E o crente que experimenta do derramamento do amor de Deus de forma abundante, aleluia, é como que se ele estivesse, aleluias, abrindo as comportas celestiais neste momento e preenchendo o vazio que há no meu e no seu coração com o amor de Deus. Glória a Deus. Mas notem que o amor de Deus, ele é imerecido. Os versos de 6 a 10 nos diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus é merecido. Notem, irmãos, que Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Nós, na verdade, merecíamos a condenação eterna e a ira eterna de Deus sobre nós. E embora fôssemos merecedores do juízo divino, Ele graciosamente derramou no meu e no seu coração o seu imenso amor. Deus amou infinitamente o objeto da sua ira. E a prova mais eloquente do amor de Deus é a cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo temos uma abertura ao coração de Deus. E vemos, meus irmãos, que esse amor, ele se trata de um amor que se dá e se sacrifica. O amor de Deus
não é apenas um sentimento. O amor de Deus é ação. O amor de Deus não é uma dádiva. Aleluias! Mas o amor de Deus é uma dívida de si mesmo. Ele deu seu filho por mim. Ele deu seu filho por ti. Na verdade, Deus deu tudo de si, aleluia, para nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, só que o mundo odeia Deus. Deus amou aqueles que não nutriam amor por Ele, aqueles que lhe viraram as costas. Nós viramos as costas para Deus, mas Deus amou aqueles que eram seus inimigos. Deus nos amou quando nós não amávamos Ele. Esta é a prova cabal do amor imerecido de Deus. Sexta bênção, a salvação da ira vindoura, dos versos 9 a 10, que nos diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora prestem atenção, meus irmãos, que Paulo, ele está desenvolvendo o seu discurso do menor para o maior. Ele diz: se Deus nos salvou quando éramos seu inimigo, quanto mais agora Ele continuará a nos salvar, pois agora nós somos os seus filhos. E meus irmãos, há uma ira vindoura. Deus derramará o seu juízo sobre o mundo, mas aquele que está em Cristo, aleluia, o crente verdadeiro, para ele não há nenhuma condenação, porque nós já estamos justificados em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aqui eu concluo a mensagem. Finalmente, reconciliação com Deus. O verso 11 nos diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O termo reconciliação significa expiação e se refere à restauração da comunhão com Deus. O céu deve encher-nos de alegria, pois a compreensão de que Deus tem um propósito em nossas tribulações é uma verdade consoladora. Você que está padecendo de uma aflição, de uma tristeza, lembre-se disso, que você já está reconciliado em Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, contudo, de todas as alegrias, seja nesse tempo presente ou no porvir, nenhuma alegria, meus irmãos, pode exceder a nossa alegria em Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso maior prazer. Glória a Deus, aleluia. É o supremo prazer da nossa alma. E não há realidade mais arrebatadora do que a reconciliação com o nosso Deus. Isso é extraordinário. Saber que
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei o que lhe perturba. E eu não sei o que tira a tua paz com Deus. Mas lembre-se disso, que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. E o amor de Deus, ele está sendo derramado em nossos corações. Entre nesse ano de 2020, crendo que você já está reconciliado em Cristo Jesus e não dê ouvidos à voz de Satanás dizendo que você irá para o inferno, porque é mentira. Ele já te comprou, já te resgatou com o teu sangue puro, carmesim. E que este amor e que esta graça continua sendo derramado em nossos corações para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por gentileza, meus irmãos, a pedido do pastor Hiroshi, ficaremos em pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração. Jesus, ele está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos diante daquele que pode resolver. Não sou eu, não é os pastores, mas estamos aqui diante do Todo-Poderoso, Aleluia, Jesus. daquele que pode tudo em todas as coisas. Aleluia, Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, celebrando este culto, crendo que o Senhor está aqui no nosso meio, crendo que o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Visita, Senhor, o coração contrito. Visita, Senhor, este coração dorido. Visita, Senhor, este coração que padece por angústia e sofrimento. E por vezes nós passamos pelo vale, Senhor. Por vezes somos lançados, Senhor, na fornalha. Por vezes somos atirados na cova do leão. Ou por vezes passamos pelo vale da sombra da morte. Mas nós, a tua igreja, não teme o vale da sombra da morte. Não porque é um lugar fácil de se passar, mas é porque até mesmo no vale da sombra da morte o Senhor está conosco. Deus está contigo neste vale, nesta situação. Aleluia! Te agradecemos, Senhor, e continua glorificando o teu nome nesta igreja, nos ajudando, nos fortalecendo e derramando da tua graça imerecida sobre nós. Assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.